Bom dia, gente. Estava aqui tomando meu café e aí lembrei que eu queria comentar com vocês sobre esse vídeo aqui, ó. Ó, sobre sobre esse vídeo não, sobre esse livro, ó. Que eu tava lendo uma parte que eu até pensei assim, nossa, vou falar isso lá no meu canal de vídeos do YouTube. Tem uma coisa aqui engraçada aqui no começo, gente. Ó, é Rio de Janeiro, 1970. Sonhos, a descoberta da personalidade. A dedicação, gente, ao meu marido Bill, cuja paciência e estímulo tornaram possível a realização desse livro. Que gracinha, né, gente? Vou achar aqui uma parte que eu achei super interessante que eu quero falar pra vocês, gente. Ó, sonhos com a morte. Eu acho interessante, gente, porque eu já li, né? E aí tem algumas coisas aqui que encaixa direitinho. Eu vou ler aqui pra vocês, ó. Raras vezes a pessoa deve interpretar literalmente um sonho em que ela ou algum amigo tenham morrido. Tais sonhos quase nunca se relacionam com a morte física, pois costumam referir-se à morte de velhas atitudes. Eu já tinha visto sobre isso também, gente, falando isso. Caice afirmava: a morte representa o nascimento de um novo aprimoramento mental do indivíduo, ou simboliza um despertar da mente consciente, que se manifesta por ocasião da morte das forças físicas e constitui um nascimento em plano superior, a fim de melhorar e explicar a associação do símbolo da morte com as alterações dos conceitos mentais ou da consciência. Caice dizia: não existe vida sem morte, não há renovação da vida sem a morte da vida antiga. Morrer não é extinguir uma vida, é uma transição de um estado de consciência ou vida para outro. Todavia, em alguns sonhos, a morte pode simbolizar uma advertência, como no caso de uma adolescente que teve várias vezes o mesmo sonho. Vejo-me sempre no caminho de volta para casa, quando tenho meus passos interrompidos por um enterro. Na última vez em que sonhou, sua caminhada foi interrompida pelo enterro de um jovem amigo. O jovem em questão, um de seus namorados mais recentes, envolvera-se num acidente automobilístico quando dirigia embriagado. O sonho advertia a jovem a não ingerir bebidas alcoólicas e a não andar de carro com alguém que tivesse bebido. O fato de ser sempre detida por enterros significava que sua vida poderia ser interrompida repentinamente. Símbolos de morte física variam muito dependendo do indivíduo. Para alguns, a morte física é revelada pela cor preta, por cortinas negras, por um crochê preto, por roupas pretas, pelo as de espadas, por um caixão, uma sepultura, uma coroa de flores ou uma fita negra na porta de entrada, por uma carta, cartão ou lenço com tarja preta. Também pode aparecer sob a forma de espelho partido, um relógio parado, uma tesoura, um dente arrancado, águas barrentas, comparecimento a um funeral ou travessia de um rio largo. Gente, sobre dente, agora uma opinião aqui minha, viu? Esses dias eu tava pesquisando exatamente isso e dente é uma coisa que os bem antigos falam, viu? Sonhou com dente, alguma pessoa vai morrer mesmo. Próximo de você, é morte mesmo sonhar com dente, viu, gente? Até os nossos antepassados já falavam isso. Sempre tem dente envolvido com morte. A não ser que você esteja fazendo um tratamento de dente, né, gente? Aí você vai sonhar com dente, né? Para os que aceitam a morte como uma transição para um plano espiritual mais elevado, cortinas orladas de branco podem significar morte física. A ideia de morte
no sonho de uma mulher sugere uma alteração. Vi um homem de quase 2,5 metros de altura que me disse: agora já está pronta para subir a montanha sagrada. Julguei que estava prestes a morrer. Mas o homem, como se lesse meus pensamentos, sorriu com ar tranquilizador. Então percebi que ele era meio homem e meio mulher. A figura alta, meio homem, meio mulher, significava alcançar um estado de maior equilíbrio, revelando que as melhores qualidades masculinas e femininas começavam a manifestar-se na sonhadora, indicando a morte de um estado anterior. A mulher associou a montanha sagrada a uma citação bíblica: quem subirá à montanha do Senhor? Ou quem permanecerá nesse local sagrado? Aquele que tiver as mãos limpas e o coração puro. No sonho seguinte, relatado a Edgar Cayce, o simbolismo referia-se a um problema material. Sonhei que Edgar Cayce morrera. Estávamos em grande tumulto. Cayce: este sonho revela a necessidade de corrigir atitudes e atividades contrárias aos ensinamentos da pessoa que morreu no sonho. Age como tua consciência manda em relação às lições de quem morreu no sonho. O sonho indicava explicitamente que a aplicação dos princípios pregados por Cayce morrera em sua vida, causando-lhe problemas. Em outra ocasião, relataram a Cayce, alguém ia ser morto. Tentei explicar a morte e os motivos pelos quais não havia necessidade de medo. Senti que minhas palavras expressavam a verdade, especialmente em referência a Cristo. Cayce: a referência a Cristo é uma lembrança das promessas feitas por ele. O sonho relaciona-se com a necessidade de fé nas verdades de Cristo. Com a fé vem a experiência de integração com Deus. A percepção possibilita ao Senhor socorrer e auxiliar aqueles que nele confiam. As interpretações surgirão em tua vida dificuldades inesperadas que se apresentarão de muitos modos diversos. Gente, quando eu li isso aqui, fez todo sentido. Porque eu tava sonhando muito com a morte, gente. E agora eu tô numa dificuldade tremenda. Eu tô passando uns meses, assim, de muita dificuldade mesmo. Agora, enquanto eu tô gravando esse vídeo pra vocês, eu tô com muita dificuldade, gente. Mas muita, muita, muita mesmo. E eu tava sonhando bastante com morte, gente. Olha. Ai... Viu, gente? As interpretações. Surgirão em tua vida dificuldades inesperadas que se apresentarão de muitos modos diversos. Exatamente o meu momento, gente. Meu Deus. Algumas dessas experiências parecerão tão absurdas como se devesses trocar de lugar com alguém prestes a morrer. Quando tais condições aparecerem, deixa a cargo do subconsciente a explicação da necessidade dessas agruras. Mais uma vez, verificamos que a morte se refere a um estado mental que deve desaparecer. A seguir, temos o sonho de uma mulher que apresenta uma imaginação fora do comum. Vi um grande barco e duas coisas enormes que vinham em minha direção, como se fossem destruir-me. Na cena seguinte, eu observava uma tela de televisão colocada no teto. Apareceu um caixão com o cadáver de um homem. Ergui-me até o teto para ler a inscrição no caixão que dizia: o rei da Espanha. Havia outras palavras referentes à rainha. Percebi que se tratava de testes para mim. Os 3 símbolos de destruição advertiam-na quanto à morte iminente de velhas atitudes do consciente que deveria alterar-lhe a mente e o espírito.
a fim de libertar o ego superior. O estado espiritual adormecido era representado pelo rei e a rainha. Erguer-se até o teto revelava uma elevação de consciência do plano material para o espiritual. O aviso de dificuldades futuras levou-o a preparar-se pela oração para enfrentá-las no devido estado de espírito. O presidente Abraham Lincoln sonhava repetidamente com fitar o espelho em frente à sua cama. Via duas imagens. Uma era reflexo de si mesmo, gozando de boa saúde, e a outra um fantasma. A história registra a precisão do sonho. Lincoln foi assassinado durante seu segundo mandato presidencial, simbolizado pela segunda imagem no espelho, um fantasma. As interpretações de Caice asseguram que os amigos e entes queridos aguardam nossa chegada ao outro lado da vida. Os sonhos, bem como as visões e experiências dos moribundos, parecem consubstanciar essa ideia. Temos o exemplo no sonho seguinte, no qual duas mulheres compartilharam de duas partes do mesmo sonho. Ida, sem se aperceber do verdadeiro significado, sonhou 2 meses antes de sua morte que viu seus pais, já falecidos, à espera na margem oposta de um rio muito largo. No sonho, compreendeu que em breve atravessaria o rio. Na noite em que ela morreu, sua irmã, a quilômetros de distância, teve um sonho. Eu observava Ida e outras pessoas atravessarem a ponte Gold Gate, que estava submersa. Vi nossos pais esperando por Ida na outra margem. Num sonho incomum a respeito de morte, uma mulher recebeu um cartão negro com uma tarja dourada. 1 ou 2 dias mais tarde, recebeu um telefonema informando que seu irmão se suicidara. O cartão negro é um símbolo convencional de notícia fúnebre, mas a tarja dourada indica algo anormal a respeito da morte. Uma mulher despertou aterrorizada após sonhar que o marido morrera. Viu o corpo etéreo do esposo e ouviu-o dizer: "Estou muito mais feliz depois de morto, muito mais." O sonho foi tão nítido que, a princípio, ela teve medo de telefonar para o escritório do marido, temendo que fosse verdade. Naquela noite, quando ela lhe relatou o sonho, ele confessou que, à hora em que a mulher sonhara, ele realmente estivera pensando em suicídio, pois seus problemas imediatos ameaçavam arruiná-lo. O sonho da mulher teve o salutar efeito de trazê-lo de volta à realidade. Cerca de 20 anos antes de sua morte, Caice sonhou que se afogara em uma banheira de água fervente. Embora o sonho se relacionasse com outros problemas que afetavam sua saúde naquela época, o diagnóstico constante de seu atestado de óbito em 1945 foi edema pulmonar, água nos pulmões. Um homem cujo filho se encontrava no Vietnã teve um sonho no qual ele morria em combate. Na semana seguinte, a família recebeu um telegrama informando que, na realidade, o rapaz morrera em consequência de ferimentos provocados por estilhaços. Conheço poucos sonhos que contenham os detalhes tão vivamente convincentes de um que foi relatado por um jovem de 22 anos. Eu estava nas selvas do Vietnã, perto de uma linha férrea.
quando senti uma dor aguda na nuca. Senti-me erguido para fora do corpo. Entrei num amplo salão e sentei-me ao lado de um jovem. Indaguei o que acontecera. Ele respondeu: Estamos ambos mortos. Eu fui vítima de um acidente automobilístico. Não acreditei nele. Vi duas portas pelas quais várias pessoas entravam e saíam. Algumas pareciam alegres, outras tristes. Então chamaram meu nome e o rapaz disse que eu deveria passar por uma das duas portas. Vi-me no salão ante um grupo de pessoas sentadas a uma mesa comprida. O presidente tinha diante de si um livro aberto e consultava-o de vez em quando. Afinal, encarando-me, declarou: John Walter McGregor, você está fisicamente morto e será julgado aqui. Falhou porque não seguiu os ensinamentos da mulher Nancy McGregor, sua mãe nesta vida. Insisti, afirmando que ainda estava vivo. O homem levou-me às selvas do Vietnã e mostrou meu corpo físico, que lá jazia morto. Então repetiu: Você está fisicamente morto. Entretanto, terá uma nova oportunidade. Voltará à Terra no corpo de um bebê recém-nascido, para tornar a aprender os ensinamentos espirituais. Um mês depois, em setembro de 1965, o rapaz foi enviado às selvas do Vietnã. Creio que o sonho foi uma advertência simbólica para que ele mudasse sua atitude negativa. Do contrário, sua vida seria reduzida. O fato é que o sonho surtiu um profundo efeito sobre ele, que passou a levar a religião a sério. Alegro-me em informar que, após 2 anos de serviço nas selvas de Da Nang, no Vietnã, foi licenciado do serviço militar e tenciona abraçar a carreira de psicólogo. Através do sonho, o ego superior efetivou a mudança desejada. Ai, então, gente, eu li aqui para vocês porque eu achei super interessante essa parte e como eu tenho vivido bastante isso, eu quis compartilhar com vocês. É desse livro aqui, ó. Viu? Se você talvez um dia quiser comprar, né, gente? Sonhos, a descoberta da personalidade. Viu? Deixem o like no vídeo, gente. Se inscrevam no canal. Compartilha se você achou interessante. Tchau, gente. Fiquem com Deus.